já chegou, no seu deve ter chegado também. Não pode. Não, Marcelo, vamos pro outro. Mais emenda? São quantas emendas, hein? Essas aí são novas? Não, não tem nada novo. Chegou uma. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 2350 de 1996, que dispõe sobre ICMS e da outras providências. Não é do Zé Edmar? Tudo bem. Eu preciso de todos. Inclusive essa denumeração para me falar sobre ela. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 2350 de 1996, que dispõe sobre ICMS e da outras providências. Autor executivo local. Pela mensagem número 288 de 1996 do Gabinete do seu Governador, de 29 de outubro de 1996, o Poder Executivo Local envia à Câmara Legislativa o projeto de lei de número 2350 de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS e da outras providências. O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo faz-se necessário em vista da recente edição da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, da qual decorreram profundas modificações no sistema ICMS por imperativo constitucional. Essas alterações devem ser observadas quanto da cobrança do imposto, o que obriga o Distrito Federal a promover a alteração da Lei nº 7, de 29 de dezembro de 1998. Entre outros pontos, a proposição fixa critérios para a cobrança do imposto do regime de estimativa, assegurando ao contribuinte o direito de impugnar o lançamento e instaurar o processo contencioso. Também define critérios para a pesquisa de preço necessária à fixação de margem de valor agregado, inclusive lucro, no regime de substituição tributária, conforme a exigência da própria lei complementar. A alíquota mínima do imposto para as operações de prestações internas, em cumprimento ao comando constitucional albergado no inciso 6º, do parágrafo 1º do artigo 155 é de 12%, mantendo a tributação da cesta básica em 7 pontos percentuais. A proposta legislativa avança em relação a outros estados ao determinar que mercadorias apreendidas pela fiscalização tributária serão objeto de imediata liberação, tão logo sejam colhidas as provas necessárias à instauração do processual, o qual vem a eliminar pontos de atrito com o Poder Judiciário, desburocratizando a repetição do indébito e instituindo procedimento simplificado mediante o qual o contribuinte fará proposição direta com sua conta corrente do imposto recolhido a maior em período anterior. O projeto de lei em tramitação nesta Casa, no regime de urgência urgentíssima, previsto no artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Voto relator. Todas elas? O ICMS, voto relator. Voto. O ICMS, tributo tratado no projeto de lei em análise, está previsto no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal e no artigo 132, inciso 1º da linha B da Lei Orgânica, como sendo de competência do Distrito Federal. As mudanças trazidas pela Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, e que são reprisadas nesta proposta, têm respaldo constitucional no inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta Magna e no parágrafo 1º do artigo 135 da Lei Orgânica, visando reafirmar a inteligência da Lei número 166 de 1996 e colocar as empresas locais em condições de competitividade com as localizadas em estados limítrofes. Propomos as seguintes emendas. Com relação às emendas que foram apresentadas, todas elas tomaram caráter de serem emendas coletivas. Passarei a lê-las. Emenda modificativa número 1. Desse ao inciso 3º, ao inciso 8º do artigo 3º do projeto de lei número 2350/96, a seguinte redação. 8º. Operação de contrato de arrendamento mercantil, exceto a venda de bem
ao arrendatário. Emenda aditiva número 2. Acrescente-se ao projeto de lei número 2.350/96 o seguinte artigo 77, enumerando os demais. Artigo 77. Fica o Poder Executivo autorizado a estender aos contribuintes do Imposto sobre Serviços ISS, sob a forma de compensação com imposto devido, o benefício fiscal do ICMS relativo à aquisição do leitor óptico e impressor de código de barras e de equipamentos emissores de documentos fiscais, observada a vigência e os percentuais das condições dos requisitos estabelecidos em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS. Emenda modificativa número 3. O projeto desse ao projeto 2.350/96, desse ao artigo 1º do projeto de lei 2.350, a seguinte redação. Esta lei dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, com base no inciso 2º do artigo 155 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996. Desse é o parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei número 2.350, que é a emenda aditiva modificativa número 4. Desse é o parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei 2.350/96, a seguinte redação. Parágrafo 1º. Equipara-se à operação de que trata o inciso 1º do caput deste artigo, observadas as regras de controle definidas no regulamento, com base em acordos celebrados com outras unidades federadas, a saída de mercadorias, quando realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a... Emenda modificativa número 5. Desse ao inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 4º do projeto 2.350, a seguinte redação. Inciso 5º. As prorrogações e as extensões das isenções vigentes. Emenda modificativa número 6. Desse ao inciso 2º do artigo... Desse ao inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 4º do projeto 2.350/96, a seguinte redação. Segundo, a devolução total ou parcial, condicionada ou não, direta ou indireta, do imposto a contribuinte responsável ou terceiro. Emenda modificativa número 7. Ao projeto 2.350. Desse ao parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei 2.350, a seguinte redação. Parágrafo 2º. A inobservância dos dispositivos da lei complementar citada no caput desse artigo acarretará imediata e cumulativamente. Emenda modificativa número 8. Ao projeto de lei número 2.350/96. Desse ao parágrafo único do artigo 18 do projeto 2.350/96, a seguinte redação. Parágrafo único. Nas operações internas com produto da cesta básica, inclusive medicamento para uso humano, solução para infusão parenteral e homoderivados, vacinas e substâncias para imunoterapias, antissépticos de uso local e materiais para curativos, contraceptivos, com ouro em bruto, pedras preciosas e semipreciosas, exceto diamante e esmeralda, e com produtos da indústria de informática e automação listados em regulamento, fica reduzida a base de cálculo do imposto de forma que a carga tributária efetiva seja equivalente a 7 pontos percentuais. Emenda modificativa número 9. Ao projeto 2.350. Desse ao alínea B do inciso 2º do artigo 18 do projeto de lei 2.350, a seguinte redação. B. 21% para energia elétrica classe residencial de 301 a 500 kW mensais e classes industriais e comerciais acima de 1.000 kW mensais. Emenda modificativa número 10. Desse a linha C do inciso 2º do artigo 18 do projeto de lei 2.350, a seguinte redação. C. De 17 pontos percentuais, 17%, para as demais mercadorias e serviços não listados nas alíneas A, B e D desse inciso. Emenda modificativa número 11. Desse ao número 3 da linha A, inciso 2º do artigo 18 do projeto de lei 2.350, a seguinte redação. 13. Energia elétrica para a classe residencial e poder público acima de 500 kW mensais. Emenda supressiva número 12.
Suprima-se os números 1, 2 e 3 da linha C do artigo 18 do projeto número 2350/96. Emenda aditiva número 3. Inclua-se o seguinte número da linha D do inciso 2º do artigo 18 do projeto de lei número 2350/96. Em relação 12. Em relação aos veículos classificados nos códigos 8701200200, 87012020, 9.900, 8702100100, 8702100200, 870210 9.900, 8704210100, 8704220100, 87, não, repetindo o erro, 8704220100, 8704230100, 8704310100, 8704320100, 870432.990, 8706000100, 8706000200, da nomenclatura brasileira de mercadoria, sistema harmonizado NBM/SH. Emenda modificativa número 14. Desse ao número 3 da linha D, inciso 2º do artigo 18 do projeto de lei número 2350, a seguinte redação: energia elétrica até 200 kW mensais. Emenda modificativa número 15. Desse ao artigo 20 do projeto 2350/96, seguinte redação: artigo 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações e prestações provenientes de outra unidade federada destinadas exclusivamente a contribuintes do imposto, definido nesta lei, na condição de consumidor ou usuário final exclusivamente estabelecido no Distrito Federal. Emenda modificativa número 16. Desse ao artigo 30 do projeto de lei número 2350/96, seguinte redação: artigo 30. Salvo disposição regulamentar em contrário, a adoção do regime de substituição tributária não exclui a responsabilidade subsidiária do contribuinte substituto pela satisfação integral ou parcial da obrigação tributária nas hipóteses de não retenção ou retenção a menor do imposto. Emenda modificativa número 17. Desse ao parágrafo 2º do artigo 33 do projeto número 2350/96, a seguinte redação: parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, o regulamento disciplinará o procedimento simplificado no qual o contribuinte poderá optar pela apropriação na conta gráfica do imposto recolhido a maior em período anterior. Emenda modificativa número 18. Desse a linha C do inciso 1º do artigo 37 do projeto de lei número 2350/96, seguinte redação: C. Em função do porte ou da atividade do contribuinte por estimativa fixa ou variável calculada em relação a cada estabelecimento, observados no que couber os critérios do parágrafo 4º do artigo 6º e do artigo 14, é pago em parcelas periódicas, assegurando ao sujeito passivo o direito de impugnar o lançamento e instaurar o processo contencioso. Desse ao inciso 12 do artigo 47 do projeto de lei número 2350/96, a seguinte redação: inciso 12. Fornecer ao fisco, sempre que compatíveis com o porte e a estrutura administrativa do contribuinte, informações em meio magnético sobre atos e fatos contábeis e fiscais que permitam verificar o cumprimento ou não das obrigações impostas pela legislação tributária. Emenda modificativa número 20 ao projeto de lei número 2350. Desse ao artigo 21 do artigo 40, desse ao inciso 21 do artigo 47 do projeto 2350/96, seguinte redação: 21. Inciso 21. Outras prestações positivas ou negativas estabelecidas pelo regulamento com base em acordo celebrado com outras unidades federadas no interesse da arrecadação e da fiscalização do imposto. Desse, emenda modificativa número 21. Desse ao artigo 70 do projeto 2350/96, seguinte redação: artigo 70. Enquanto não fixados os percentuais de margem do valor agregado de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º, aplicar-se-ão aqueles decorrentes de convênios e acordos celebrados no Distrito Federal com outras unidades federadas e ratificados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma do artigo 131 do parágrafo 6º do artigo 135 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Emenda modificativa número 22.
Desse é o artigo 76 do projeto 2350/96, seguinte redação. Artigo 76. O Poder Executivo, na forma das condições que estabelecer, poderá cancelar e dispensar a constituição ou ajuizamento de créditos tributários até o limite de R$ 200 por tributo. Está terminando. Desse é o artigo 78 do projeto de lei número 2350/96, seguinte redação. Artigo 78. O Poder Executivo baixará as normas complementares necessárias a fiar ao cumprimento desta lei, respeitadas as condições e normas legais e vigentes relativas ao imposto. Desse é o artigo, emenda modificativa número 24. Desse é o artigo 81 do projeto 2350/96, seguinte redação. Artigo 81. Ressalvadas as leis números 412, de 15 de janeiro de 1993, e a número 1166, de 22 de julho de 96, ficam revogados as disposições em contrário, observado, em relação às alíquotas dos tributos, o imposto no inciso 3º do artigo 79 e no artigo 80 dessa lei. Emenda número 25, supressiva. Suprime-se o artigo 77 e seus parágrafos 1º e 2º do projeto de lei número 2350. Emenda modificativa número 26. Desse é o inciso 2º, a linha A, item 12, seguinte redação. 12. Petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto óleo diesel, lubrificantes e gás com efeito de petróleo, GLP. Emenda modificativa número 27. Emenda aditiva número 27. Acrescente-se um novo item 3 na linha C do artigo 18, renumerando os demais correspondentes. Artigo 18, segundo C, 3, lubrificantes. Ô, Vasni, Emenda modificativa número 28, você lembra que eu falei, continuou sobre de autoria do deputado José Edmar. ICMS da TV a cabo? Modifique-se o artigo 18 do projeto de lei supramencionado, movendo-se as seguintes alterações. Primeiro, suprima-se todo o texto do número 3 da linha A do inciso 2º. Mas o projeto você não leu, não, né? Você 2. mesmo Inclua-se leu. no número 3, na linha C do inciso 2º, renumerando-se o atual número 3 para o número 4 com a seguinte texto. 18. 3. Produtos de perfumaria ou toucador preparados ou preparações cosméticas classificados nas posições 3.301, 3305 e 3307 da nomenclatura brasileira de mercadoria, sistema harmonizado NBM, SH e demais mercadorias e serviços não listados na linha A, B, C e D deste inciso. Emendas de relator que passaram a ser emendas coletivas. Desse ao artigo, aos números 1 e 7 da linha D do inciso 2º do artigo 18, a seguinte redação. Artigo 18, segundo D1, fornecimento ou saída de refeições, inclusive congelados, sorvete, picolé ou assemelhados, por qualquer estabelecimento industrial ou comercial. 7. Papel, formulário contínuo e impresso nas operações realizadas pelos estabelecimentos industriais e atacadistas. Emenda de relator número 2 passou a ser coletivo. Desse ao parágrafo único do artigo 18, seguinte redação. Parágrafo único. Parágrafo único do artigo 18, a seguinte redação. Parágrafo único. Fica reduzida a base de cálculo do imposto de forma que a carga tributária efetiva seja equivalente nas operações internas com produtos da cesta básica listados em regulamento, inclusive medicamentos para uso humano, solução para infusão parenteral e hemoderivados, vacinas e substâncias para imoterapias, antissépticos de uso local e materiais para curativos, contraceptivos, com ouro em bruto, pedras preciosas e semipreciosas, exceto diamante e esmeralda, e com produtos da indústria informática e automação listados no regulamento, a 7 pontos percentuais, e com produtos discriminados no item 7 da linha D do inciso 2º a 10%. Assim sendo, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 2350/96, com as emendas do relator apresentadas, que passarão a ser coletivas, bem como com as emendas lidas de 1 a 27, por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade e boa técnica legislativa. Deixamos de acolher a emenda modificativa número 8, de autoria do deputado José Edmar. As demais, todas elas são emendas coletivas. Pode destacar. Está destacado já? Então tem que ver com a Glorinha esse negócio aí do... Destaca.
A única que não foi acolhida foi a sua. Senhor presidente, eu já apresentei o destaque por escrito, mas gostaria de reafirmar e pedir destaque para a emenda número 28. Já apresentei a emenda, o destaque por escrito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico do projeto do parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto 2350, com exceção à emenda destacada pelo deputado José Edmar. Votação em processo simbólico. Os deputados votarem aprovando, permaneçam como estão. Está aprovado. Em discussão, a emenda número 28, destacada pelo deputado Zé Edmar. Quer falar? Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a emenda destacada, ela nada mais é do que uma cópia, ela vai fazer com que nós retiremos um projeto de lei já apresentado nessa casa em agosto de 96, reduzindo a alíquota de ICM de 25 para 17 no ramo de perfumes e cosméticos. Na verdade, devo destacar que esse valor alto de majoração de ICM se trata em função de uma época da inflação, onde foram taxados vários produtos como supérfluos, hoje desnecessário nessa inflação que vivemos. Devo ressaltar que, logicamente, essa redução em nada vai fazer com que diminuir a arrecadação tributária, visto que aumentará certamente a base de arrecadação. Portanto, eu quero contar com o apoio de todos vocês para que a gente possa aprovar essa emenda. E quero aqui destacar, logicamente, quando apresentei o projeto, foi atendendo uma solicitação em cima de argumentos apresentada pelo ex-deputado, ex-governador dessa casa, deputado José Ornelas. Permanece em discussão com a palavra o deputado Asli Derrori. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de me posicionar contrário à emenda do deputado José Edmar, pelo prejuízo que isso proporciona ao Estado. Nós não podemos entender que esta casa não tem de ter o cuidado e a particularidade, exatamente nesse momento em que as finanças públicas se encontram bastante combalidas, né, no momento em que se apresenta uma emenda que reduz de produtos de luxo, e produtos de luxo são aqueles que os economistas denominam produtos de elasticidade de renda alta, que, portanto, seu consumo somente aumenta quando há um aumento da renda. Como nós não assistimos nesse momento, na nossa economia, aumento de renda, nós entendemos que esta emenda que reduz de 25% para 17%, a alíquota de ICMS vai trazer para o Distrito Federal um prejuízo, que segundo as informações preliminares, são próximos a 7,5 milhões, o que representa quase que o orçamento inteiro de uma empresa como a Emater. Portanto, eu aqui apelo aos colegas parlamentares para a sensibilidade e o compromisso com a finança pública do Estado, da nossa sociedade, porque é retirar da população, sobretudo da população carente, melhores condições de vida para serem atendidas. O que nós estamos fazendo aqui é uma oportunidade singular com relação à legislação do ICMS. Eu faço um apelo ao deputado José Edmar, que retire esse pedido de destaque e acolha o parecer do deputado Cláudio Monteiro, pelos prejuízos que vai trazer à economia, sobretudo ao Tesouro do Distrito Federal e às condições de pagamento para os servidores públicos. São essas considerações, senhor presidente. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Solicito que o deputado Edmar Pirineu secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para voto.
Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a emenda. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Entendi, falou. Lógico, vocês companheiros seus. Deputado Benício Tavares. A favor da emenda? Deputado Cafu. Não. Deputado Benício, sim. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado César Lacerda. Não. É o quê? É o projeto da emenda? É não. Mas cadê o nosso pessoal? Cadê o João de Deus? Deputado. Não é o destaque. Não, Deputado Cláudio Monteiro, não. é emenda. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Mar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Não. Deputado Felipe Pelle. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Carvalho. Não. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Não. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Já perdeu, pode esquecer. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asni Derrore. Não. Com declaração de voto. Deputado Xavier. Sim. Deputado Manuel de Andrade. Sim. Sim. Manda, deputado. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim? Não, Zé Ramalho. Deputado Geraldo Magela. Não. Não. Peraí. Deputado Daniel Marques. Ausente. Pois é, rapaz, pra gente ganhar tempo, a gente faz qualquer coisa. Até fingir que não sabe, a gente finge. Não, se for alteração, precisa de 16 votos. Depois você vota o projeto. Você pôs declaração de voto meu? Votei. Foi não. Votei sim aí. Não, tá 15-16, rapaz. Isso é maioria simples, rapaz. Isso é comissão. Não é não. Pra emenda não. Pra emenda não. Mas já... Pra emenda não é. Emenda não é nada. Não é nada. Pra emenda não. Negativo. Se fosse o projeto, tudo, mano. Tudo bem, mas pra emenda não. Negativo. É o projeto. No projeto não. Negativo. Não, se for sobre o mérito.
comissão, rapaz. Aí é comissão, Luiz. Aí é comissão. Me dá um regimento. Não, não, eu quero o regimento é ano, eu quero ser regimento é ano. É a declaração de voto, senhor presidente. O problema é o seguinte, meu. O negócio é o seguinte. As isenções, remissões, benefícios, incentivos que envolvam a matéria tributária previdenciária, inclusive as que sejam objeto de convênios celebrados, só poderão ser concedidos ou revogados por meio de lei específica aprovada por 2/3 da Câmara. Mas aí é projeto do projeto. Sim, não. Acontece o seguinte, quando você aprova a emenda tem que ter o mesmo requisito do projeto, você sabe por quê? Porque você pode aprovar a emenda com 7 votos favoráveis. Então você aprova a emenda e não vem para o projeto, então. E o projeto não torna-se viável mais. Se você colocar aqui o projeto, aí sim o projeto. Como é que é? A quantidade fala na segurança. As emendas são maioria. O projeto tem que estar falando de 2/3, se for do projeto, no caso do meu projeto, precisa de 16. O meu projeto. A emenda. Mas e o projeto? E como é que você faz para votar? Agora, sem a aprovação que tem o projeto. Lógico. Uma coisa, o projeto envolve tudo. Parte do projeto, você vai ter fórum. Tem que ter. O projeto precisa de 16 votos. Mas qualquer. Sabe por que, Zé? Então tem de porque tem 300. Não, mas aqui Samambaia, tá falando mais Maradona de Samambaia. Não, Maradona de Pois é, Samambaia. mas essa é a questão. Olha, vou dar um comitê de pro. O negócio é o seguinte, que tem muito deputado aqui que é eleito pela Polícia Civil. Emenda não. Só fala em projeto. Não, tem que ter 16 deputados no plenário. Não. Isso como? Viu, Mário? Deixa eu passar. Não, abre um precedente muito perigoso. Sabe por quê? A matéria, se for assim, você envia uma emenda num projeto de lei, dando anistia, vota com 7 votos de 13, 7 a 6, por exemplo, está conseguindo. Aí é que está o problema. Entendeu? Porque você aprova uma emenda. Cláudio, no restante do projeto, como é que são? São diversas matérias tratadas nele. Ele, o projeto todo precisa de 16.
projeto ou precisa de 16? A emenda não. Não, até as emendas. Aí, se o projeto precisa, a emenda precisa. Deixa eu te explicar por quê. Escuta primeiro. Lugar nenhum tem. Zé, se fosse na comissão, Mas é outra coisa. se fosse na comissão, Não é outra coisa. Ela é um pouquinho. O que foi votado? Foi o parecer da CCJ. só que tem um detalhe, só que quando ele Só um vem para o minutinho, plenário, Vamos ouvir o argumento aí. Parecer da CCJ. Isso. Ele pode ser aprovado por maioria simples. Eu entendo que sim. Até porque lá na CCJ, a emenda, se fosse lá, ia ser aprovada com maioria simples. Na hora de votar, o primeiro turno e o segundo turno, aí eu concordo. Sim, e aí o seguinte, e cabe aí, 2 destaques aí o sobre seguinte, a matéria, não. Aí o seguinte, aí você vai estar Sim, falando fez sobre a um matéria do destaque na Vicito. comissão. não, então Já espera. passou essa matéria do Vicito. Você pode fazer um destaque em plenário sobre a emenda, né? Pode. Aí o destaque na emenda, ela vai precisar de 16 votos. Ah, então aí sim. Não, aí é verdade. Não, é verdade. Não, mas é verdade. Vai que fica do mesmo tamanho. Não, aí é verdade. Isso que o Rainha Lá está na falando é verdade. CCJ, Só que eu acho que é duplicidade, sabe por que é duplicidade? Porque você vai se esse destacar uma projeto coisa fosse para a que CCJ, foi destacada Não, na comissão. emendasse E a lá. matéria do Não Vicito? aprovava a emenda com maioria simples da matéria do CCJ? Vicito, Não aprovava. Tira do quórum só para discutir no primeiro turno. Tudo bem, então vai só admitir o destaque no plenário Sabe o que novamente no primeiro acontece? turno. Vai ficar do mesmo tamanho, mas dentro do que determina o regimento. Tudo bem. E como é que fica a questão do vencido, Rainha? Rainha, como é que fica a questão do vencido? Do vencido? Que questão do vencido nesse caso? Não tem questão do vencido. Houve um destaque. Se você admitir com esse voto simples, você está refazendo um destaque em cima de uma Nós matéria estamos já votando vencida. CCJ. Quando vem pro se fosse assim, precisava, não era metade do plenário. Precisava 4 votos para passar. Nós estamos Precisava votando só 4. CCJ. Pois é, mas no Se esse plenário. projeto precisava tivesse só ido de para 4 votos. CCJ, se ele tivesse ido Mas para é lá, CCJ, são 7 a composição. se tivesse 4 votos, estava aprovado. Se eu perder, eu vou para a justiça com esse tempo. Tá o arrebentar. Agora, uma coisa você concorda então. Como se transforma de emenda de mérito, ela precisa, no mérito, de ter 16 votos. Ela precisa ter 16 votos. Então, por exemplo, se alguém destacar a emenda, vota a matéria principal, depois vota a emenda, e a emenda vai precisar de 16 votos. Quando faz esse destaque aqui, Está empacado. porque como a CCJ é repetitiva, pode ocorrer o seguinte: se rejeita aqui, aprova o parecer contrário, por exemplo, aí o que acontece? Ela já está prejudicada, porque nem vai se discutir nas outras discussões. Se ela fosse reprovada, eu concordo contigo. Como ela foi acatada, Como ela foi acatada, eu acho que o Rainha tem razão. a Sabe? CCJ são 7, ela não estaria aprovada com 4? Eu acho que na verdade sempre não, agora muda a plenária, ele só preconceito aí, Agora, aí ela tem que ter 16 votos no mérito. Tem, claro. Senão, se não for, como é que você vai introduzir uma matéria de mérito com 4 votos na comissão ou com 7 votos no plenário? Não tem como, e é questão de mérito. vai colocar o parecer em votação. Mas como colocou o parecer da CCJ, então aí a prova é o seguinte: vai votar o projeto, destaca de novo, vota e vamos separar de menos retiro o destaque, é isso que vai acontecer. Vota depois o projeto. Retiro o destaque. Pode ser feito na hora da votação do projeto, pode destacar qualquer coisa. Entendeu? Pode destacar. Vai repetir só a votação, não queria votar o destaque agora, faz a votação. Não. Essa votação já concluiu. Dentro do parecer da CCJ, ela teria sido concluída. Certo? Vai para a COF, vai para CAIS. E quando chegar no primeiro turno, alguém pode pedir o destaque deste item específico. Certo? Aí vota-se novamente. Aí precisa de 16 votos.
porque aí é a votação já do mérito, já do projeto. Entendeu? Porque ele não pode destacar da parte principal. Hã? Não, ele vai destacar a emenda. Você consegue Destacar a emenda. Ele destaca a emenda da parte. A emenda, essa emenda. Essa emenda não está no texto. Só passa depois de aprovar. Pois é, e aí na votação de primeiro turno, Destaca a emenda do você pode destacar a emenda, ela tem que ser votada separada. Pode. O problema é que ela pode ser rejeitada. Se ela tivesse sido rejeitada, não tinha problema. 16 votos, não tem lógica. Se original precisa Porque ela tava. Agora, Paulinho, Aí na outra ô Cláudio, em outros itens, remissões ou benefícios, ou ele mantém o que está? Né? Em outros itens? É 16 votos. Não, mas em outros itens ele tem isso? Ou ele só mantém a situação atual? Para beneficiar? Porque senão há o regime. Porque mudando a situação atual. É 16 Cadê a história dos destaques, das votações? uma isenção, uma remissão. Ele regulamenta o incentivo. Revoga toda a legislação anterior. Regulamenta esse. Agora, se uma mercadoria era tanto. Não, é uma regulamentação. A lei orgânica diz a isenção, a remissão. Né? E os benefícios? Não, os benefícios. Os benefícios também. Qualquer benefício. Aqui, ó. Isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais se enquadram em benefícios. Ele está reduzindo aí. Benefícios fiscais ou tributários. Não. Benefícios e incentivos. Ele está Envolvam matéria tributária. né? Ele está baixando ali. É um benefício. Matéria complicada. Porque, Não, na não é verdade, complicado. Na Não é verdade, ele está complicado. revogando toda a legislação anterior. Quem está revogando? Esse lei. Esse projeto. Ela revoga, então ela está Não, mas ele consolida. Ela está regulamentando o ICMS de novo. Ela dispõe Ele sobre está o ICMS. consolidando. Está consolidando. Ele está consolidando a legislação do ICMS. Aí o Zé apresentou a emenda concedendo um benefício. O que é? Reduzindo, eu nem sei o que é a emenda direito. Reduzindo de X para Y, não é isso? É isso? Altera a classificação. Ela não. A classificação está passando por uma nova classificação. Sim, que uma classificação era X e na outra é Y, não é isso? É menor. Então está dando um benefício. Nós temos que ver o mérito do projeto, para saber se ele vai para os 2 terços ou não. Não, Porque a é isso que eu emenda estava acompanha pensando. o projeto. É isso que eu estava perguntando. A emenda Não, e você tem uma situação mais complicada ainda. O projeto todo, eu acabei de perguntar para o Cláudio, ele mantém todas as alíquotas como estavam? Ele só consolida? O Cláudio disse, não, em alguns casos não. Se não tivesse mudança, não precisava de 16 votos. O projeto, ao introduzir a emenda do Zé, passaria a precisar de 16 votos. acho que se a emenda acompanha o projeto, se o projeto é 16 votos, a emenda também. Não, nesse caso sim, porque nos outros, há em outros itens benefícios, tá certo? Agora, imagine, Reinaldo, se todo o restante do projeto não tivesse um benefício, ele não precisaria de 16 votos, tá certo? Se ele mantivesse exatamente como está. Ao inserir a emenda do Zé, ele passaria a precisar de 16, porque ela estaria concedendo um benefício. Eu acho que o raciocínio do Rainha está certo. Na comissão, ele está aprovado, mas a hora que for para o plenário, se alguém destacar, tem que votar em separado. E aí precisa de 16 votos. É como emenda da Lei Orgânica. Está aprovada na sessão, né?
em termos de constitucionalidade, sim. Em termos de constitucionalidade, sim. É igualzinho na época das emendas da lei orgânica, que para votar as emendas da lei orgânica você precisava de 16 votos para introduzir. É porque eu acho que o raciocínio do Rainha é o correto. Carcará, Manel. Pô, Manel vai falando. Pega, nem pega nada. É doido. Ah, meu Deus, vocês não deixam. Hein? Manel, Manel. Eu não sei, governador. Bora, Manel. Tá vendo o quê? Tem mais alguma coisa? Não, porque eu tô achando que é até desgastante botar isso em votação de novo. A presidência informa aos senhores parlamentares que entende que esta matéria, por se tratar de matéria de mérito, que concede benefício fiscal, de acordo com o artigo 131 da Lei Orgânica, ela necessita de 16 votos para aprovação na discussão do projeto. E o entendimento da presidência eu estou em dúvida se o entendimento do Rainha é melhor do que já considerar. Benício, você com a sua sabedoria de ex-presidente, o que você faria? Paulinho, você acha que esse entendimento de na CCJ aprovar e destacar no plenário? Votar o quê? Parecer? Qual o parecer? Mas se ele votou, aí é outra coisa. A saída também não vai você não vai encontrar a resposta no registro da saída. Você não vai encontrar a resposta no regimento com a saída. Então, o que pode fazer? Tem duas alternativas. Entende que isso já prejudica a emenda. Ou tem dois entendimentos para dar. Ou que já prejudica a emenda com essa votação, ou o outro de que essa votação ocasionou a mudança no sentido de parecer da CCJ e aí vai votar de novo. Acho que tem que dar o resultado dessa votação. Não, resultado tem. Da comissão. Vamos fazer, de qualquer maneira, eu posso depois recorrer, contestar. Não, pois é, mas como? Pois é, mas como? No mérito. Se eu perder no mérito. Perder no mérito com 16 votos. Não é matéria de direito. Regimental. Se é regimento, se é
E de mérito é quando? Paulinho, aí o que acontece? Aí o que acontece? Qualquer votação que precisar de 16 votos ou de 13 votos, vai ter que votar em plenário. Quando está na comissão, não precisa ter 16 votos. Quando está na reunião da comissão, porque você não está aprovando o projeto, você está discutindo a opinião da comissão. Aí quando é comissão geral aqui? Quando nós botamos a CCJ aqui, ó. Porque eu queria o problema. Porque a tese do Paulinho, que não é nova, é o seguinte, é que quando você está em plenário desse jeito aqui, você não teria que fazer votações de pareceres, você ia só proferindo o parecer, mas eu não concordo com ele, eu não concordo. A presidência entende que a questão se trata de mérito e que, no âmbito da comissão, a emenda foi aprovada e que, em se desejando os opositores à emenda, poderão fazer destaque dela quando da votação do projeto ela será novamente analisada. Declaração de voto do deputado Zé Edmar. A emenda recebeu 12 votos favoráveis, 9 contrários, havendo 3 deputados ausentes. Não. Senhor presidente, eu queria fazer essa declaração de votos, mesmo depois das palavras do deputado Waldemir de Rolo, informando o seguinte: eu acho que nós temos que adequar as nossas economias, a nossa cobrança de imposto à nova realidade econômica, de estabilidade econômica. Não é possível que no governo federal exista uma redução, como anunciada nessa semana, de todos os impostos para o imposto único na pequena e média empresa, na micro e pequena empresa, para 5%, e nós não entendamos que possamos fazer também do mesmo modo no Estado. Então, na verdade, o imposto de 25%, incidente sobre perfumaria, cosméticos e congêneros, logicamente foi uma majoração em cima da inflação que existia antes, e não dessa estabilidade econômica que temos. Efetivamente, ao baixarmos, nós estaremos aumentando a base tributária, que de modo algum vai dar esse prejuízo anunciado pelo deputado Waldemir de Rolo, que, na verdade, foi um anúncio feito minutos antes, mesmo porque o senhor da Fazenda, que estava aqui presente, me anunciava que não tinha analisado as proporções dessa emenda. Fato contínuo, 10 minutos depois, aparece com a nota, um papel em branco, informando o prejuízo que poderia dar. Na verdade, não houve uma análise. Se necessário for, se realmente for verdade, é necessário talvez que faça uma análise mais minuciosa e apresente dados concretos, pelo menos oficiais do governo. Não é possível, é que aleatoriamente apresente dados como foi apresentado aqui, mesmo porque eu não acredito, porque realmente nós estaremos aumentando a base tributária e estamos caminhando nesse novo tempo que temos. Deputado Waldemir, Vossa Excelência pode entender bastante. Eu entendo um pouco de empresa, tive a minha vida toda em empresa. Deputado. E, na verdade, o que nós temos até hoje, vivendo na época da inflação, foi a sonegação fiscal, que todos conhecem, e que nós queremos acabar com isso no país. Declaração de voto do deputado Asni de Rolo. Presidente, base tributária é uma coisa, alíquota é outra. Em segundo lugar, o que nós temos aqui é uma perda de receita para a população. Isso que tem de ficar claro. Menores condições financeiras do Estado para fazer frente à educação e à saúde. E isso nós não podemos negar para a população. Se
os servidores da Secretaria da Fazenda, o qual reputo uma equipe de alto nível técnico, apresentou de forma minutada os valores da perda da receita tributária, é até porque a emenda chegou na última hora. Chegou na última hora. Então a gente tem de ter claro e ter a consciência da responsabilidade, do prejuízo que representa para a cidade, para a população, porque a mania nessa casa aqui é achar que o governo perdendo, a cidade não perde. A gente tem de ter um pouco mais de percepção da soberania do Estado, porque um Estado é conduzido por qualquer governo, por qualquer agente que é eleito pela população. Por isso eu sou contra esta emenda e ela prejudica sim a população, prejudica sim condições de dar melhores salários para o servidor público. Então não vem fazer demagogia de pedir melhores salários para o servidor público e votar contra a receita tributária do governo. Muito obrigado, presidente. Solicito que o deputado Tadeu Filipelli apresente relatório e vote pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Senhor presidente, eu esclareço que o deputado Zé Ramalho é que foi indicado como relator desta matéria. Peço desculpas a Vossa Excelência ao deputado Zé Ramalho. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura do relatório e voto pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Paulinho, o Zé Ramalho pode rejeitar a emenda, hein? Porque no mérito, ele tem que se pronunciar sobre a emenda. Isso vai ser destacado no projeto. Sim, mas ele não pode dar no mérito favorável. Mesmo... Não, só que a comissão de Constituição... Não. É o seguinte, ele pode dizer... O que é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Mesmo que perca tempo fazendo mais uma votação, se no mérito, a comissão não pode se pronunciar a favor da emenda. Ela tem que dizer, passou da constitucionalidade, mas a COF tem que dar um parecer contrário. Mesmo que seja vitorioso de novo. Porque de repente é o seguinte, então esclareça, é melhor. Ela foi derrotada, mas só que o seguinte, depois que ela é derrotada, não interessa o parecer que ela deu antes, interessa o que ficou. É o que ficou. Então ele tem que esclarecer, rejeitando a emenda número 28, para o Zé Edmar destacar de novo. Eles vão... É um horário muito ruim, né, Cleo? 9 horas da manhã, eu tenho que levantar às 8 horas. Logo amanhã. Estou escutando. Tem que ter uma palavra rejeitando a emenda número 28. Rainha. Você está votando a favor dessa emenda? Isso é um absurdo. Essa emenda é um absurdo. Mas a sua não foi rejeitada? Mas por que você não vota contra essa emenda? Eu vou fazer um convite. Precisa fazer rejeitar. Você fala duas coisas. Não. Ó, favorável da redução da carga tributária para a pessoa. Agora, para perfume, que é artigo de luxo, vai tirar, você sabe, 7 milhões, você sabe o que é a duplicação da 0,70. Mas, ô Rainha, isso não é questão do governo.
É uma duplicação da 070. Questão de ordem. Aliás, pela ordem. Vai ter que sacar, não, porque é o seguinte, ele agora, na do Cafu não. Esse não vai no Cafu, né? Mas essa questão de medo, ela que fala sobre o medo da igreja, ela tem que registrar isso. Porque quando passou na Constituição de Justiça, só passou a ser constitucional e não. Não adianta só registrar, porque registrar você tem que sacar, tem que ter votação. Ela vai ficar. Tá, não essa hora não. Então desmarca. Diz que eu estou nesse horário, eu tenho um compromisso que não tem como desmarcar. Não vai dar tempo. Nós vamos estar em sessão. Desmarca. Passa todas as informações. Tal. Pede desculpa. Ok. Com a palavra, o deputado Zé Ramalho. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei número 2.350 de 1996, que dispõe sobre o ICMS e da outras providências. Autor executivo local. Relatório. Pela mensagem número 288/96, de 29 de outubro de 96, o Poder Executivo local envia a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 2.350 de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS e da outras providências. O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo faz-se necessário em vista da recente adição da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 96, da qual decorreram profundas modificações na sistemática do ICMS. Por imperativo constitucional, essas alterações devem ser observadas quando da cobrança do imposto, o que obriga o Distrito Federal a promover a alteração da Lei nº 7, de 29 de dezembro de 1988. Entre outros pontos, a proposição fixa critérios para a cobrança do imposto no regime de estimativa, assegurando ao contribuinte o direito de impugnar o lançamento e instaurar o processo contencioso. Também define critérios para a pesquisa de preço necessária à fixação das margens de valor agregado, inclusive lucro, no regime de substituição tributária, conforme a exigência da própria lei complementar. A alíquota mínima do imposto para as operações e prestações internas, em cumprimento ao comando constitucional albergado, no inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 155, é de 12%, mantendo a tributação da cesta básica em 7%. A proposta legislativa avança em relação a outros estados, ao determinar que mercadoria apreendida pela fiscalização tributária será objeto de imediata liberação, tão logo seja colhidas as provas necessárias à instrução processual, o que vem a eliminar pontos de atrito com o Poder Judiciário, desburocratizando a repetição do indébito e instituindo procedimento simplificado mediante o qual o contribuinte fará a apropriação direta na sua conta corrente do imposto recolhido a maior em período anterior. O projeto de lei tramita nesta Casa no regime de urgência e urgentíssima, prevista no artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Voto. À vista das competências regimentais desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, impede-nos consignar não existirem óbitos de natureza financeira ou orçamentária que inviabilize a presente proposição, tampouco imperfeições de ordem jurídica tributária. Ao contrário, a proposição em comento supre lacuna legal aberta por norma federal recentemente promulgada, trazendo estabilidade e segurança jurídica às relações tributárias ligadas ao ICMS. Por isso, somos pela aprovação da presente proposição nos exatos termos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas lá apresentadas e rejeitando a emenda modificativa número 28, de autoria do deputado José Edmar. É o relatório, senhor presidente. Ô Zé, vai destacar? Está destacado. Não. Deixa eu
presidente, novamente eu quero informar a Vossa Excelência que a emenda novamente foi destacada. A presidência... É que tem que informar, né, Paulinho? Tem que informar antes da discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sem prejuízo do destaque do deputado José Edmar. Os deputados votarem aprovando devem permanecer como estão. Está aprovado. Em discussão, a emenda número 28. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a emenda. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão. Na ausência do deputado Manuel Andrade, secretaria o deputado Edmar Pirineu, secretaria os trabalhos da sessão. Seguinte. Bora. Dá caneta. Rapidinho. O Zé. Agora, ele tinha, na verdade... Sim, mas só que teve destaque. Teve. E tinha que destacar mesmo. Deputado Benício Tavares. Na Sim. Deputado Cafu. É a emenda já. Emenda. Não. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Não. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Não. Deputado Felipe Pellen. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Jorge Cauê. Deputado Jorge Cauê. Deputada Lúcia Carvalho. Não. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz. Não. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Pinel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Masli Derrore. Que é? Não. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Não. Deputado Jair Magela. Não. Não. Deputado Daniel Marques. Ainda bem que é isso aqui, porque eu pensei que era outra coisa. Se fosse outra coisa, era pior. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Tirou agora? Me fuderam, né? Me fuderam, né? Vamos ver se tá certo, mas peraí. A emenda recebeu 9 votos favoráveis, 9 votos contrários. Vamos chamar outra vez. Vamos chamar outra vez. A presidência desempata a votação, votando não. Nove a 9. A emenda foi rejeitada. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 2350/96. Morreu no mérito. Aí que tá, morreu no mérito. Do mérito. A comissão. A emenda foi rejeitada. Claro que tem. Em questão. Foi rejeitada. A emenda foi rejeitada. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 2350/96. Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 2350/96 em primeiro turno. Os votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Ministro Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Felipe Pérez. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Ares. Sim. Deputado Piniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Asni Derrore. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado José Ramalho. Sim. Deputado Jair Magela. Sim. Rainha, você vai retirar a emenda, né? O projeto de lei 2350/96 foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, 26 deputados ausentes. Parece que o presente comprado para o noivo teve a necessidade de ser consumido pelos presenteadores. A presidência convoca a sessão extraordinária. A presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente após esta para votar em segundo turno o projeto de lei 2350/96 e os demais incluídos da pauta. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A emenda foi rejeitada, Magela? Manda ler. Foi rejeitado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Rainha. Eu solicito a Vossa Excelência que retire de tramitação a emenda de minha autoria apresentada em segundo turno no projeto referente ao ICMS, em consideração principalmente aos fundamentos que me foi apresentada pela minha amiga doutora Conceição. Não, são duas emendas dele. São duas emendas? Não, são duas. As duas. Você quer que eu fale por cima? Eu consulto ao deputado Renato Rainha se são ambas as emendas. Ambas não, senhor presidente, as duas. As emendas número 1 e número 2 de segundo turno. Não havendo, então, emendas a serem apreciadas, em discussão o projeto em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Ministro Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Eurípides Camargo, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevam, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Odilon Ares, sim. Deputado Piniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Asni Derrore, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Jair Magela, sim. O projeto de lei 2350/96 foi aprovado em segundo turno com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, 27 deputados ausentes. A presidência coloca em discussão a redação final do projeto de lei 2350. Não havendo quem queira discutir ou impugnar, a presidência considera aprovada a redação final. Vamos continuar votando essa sessão aqui? Vamos, né? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item número 3, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação. Corrigindo. Item número 4, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação. Para a lei número 899 de 1995, que dispõe sobre o local da instalação do Juizado Especial da Região Administrativa de Ceilândia, RA 9, criada pela lei número 9.099 de 25